Olá pessoal, estamos aqui para mais uma gravação do vídeo para o canal sabedoria.com. Gostaria de convidar você para se inscrever no canal, deixar o seu like, apertar o joinha, né, e tocar o sininho, para que a gente possa lhe avisar das nossas próximas notificações. No vídeo de hoje nós vamos aprender, e o tema dessa lição é o refúgio na hora da tempestade. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Isaías, capítulo 32, versículo 2. Diz assim a palavra: cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Todos nós, por algum momento na vida, né, algum momento difícil em nossa vida, principalmente na vida conjugal, onde há momentos de muitos desafios, eu podia dizer assim, né, a nossa vida conjugal. Muitas vezes nós temos desafios pequenos, desafios grandes, e a Bíblia fala aqui que os desafios grandes para nós, no casamento, é como se fosse as tempestades. Mas você observa aqui nesse versículo que ele diz que cada um, ou seja, o marido, quando ele estiver passando por alguma luta, muitas vezes no ambiente de trabalho, né, alguma dificuldade lá no ambiente de trabalho, ou até mesmo, na maior das hipóteses, ele ter sido dispensado do emprego. A primeira coisa que ele deve fazer é chegar em casa e convidar a esposa, e se tiver filhos, para que eles juntos possam buscar o Senhor, possam entregar aquela situação de tempestade, de dificuldade ao nosso Deus. E a mulher também não é difícil, ela está passando por muitas vezes, momento de ansiedade, momento de também desafios para ela. Muitas vezes na gestação ou até mesmo na criação dos filhos. E ela também, aqui está dizendo que cada um servirá de esconderijo contra o vento. E o seu vento, mulher, quando aparece no casamento? Peça ajuda para o seu marido, para que ele, junto com você, possa dirigir a Deus a oração. No casamento, a gente não pode ser individual na oração, a gente tem que ser coletivo. Nós precisamos nos unir como família para orar. Não temos oração individual dentro de casa, principalmente. Chame seu marido, convide sua esposa para juntos orarem. E se tiver os filhos, deem as mãos e vão orar pela família. O pai ora pela dificuldade do filho na escola, a mãe ora pela dificuldade do marido no emprego, o marido ora pela esposa na sua dificuldade com a criação e a manutenção do lar, não é? Isso Deus espera que nós façamos, porque aqui diz que nós vamos ter tempo de tempestade no casamento, que são nossos desafios maiores. E também nós vamos ter tempo de seca, tá? Mas um ao outro vai ser para aquele que está passando por um momento de seca no casamento, vai servir para o outro como torrente de água. Você vê aqui no versículo? E se você estiver passando por um momento de sol causticante no seu casamento, você vai servir para o outro como uma sombra de uma grande rocha. Já imaginou se você está num deserto e ali só tem o sol, não tem água? Mas se você achar uma rocha grande, você se acolhe ali na sombra daquela rocha? Não tem algo melhor, né? No casamento é assim. Então, muitas vezes, nós passamos por essas situações de tempestade, de sequidão, de sol caustigante no nosso casamento. E você sabia que, nesses momentos, é o momento que Deus espera que tanto o marido quanto a esposa possam juntos, não individuais, juntos, se achegarem a Deus e pedir socorro pelas suas situações, porque os dois juntos vão dizer assim: vamos buscar o nosso refúgio em Deus?
Vamos buscar que o nosso Deus seja para nós a nossa fonte de água, a água viva. Vamos buscar no nosso Deus a sombra para nós nesse deserto do nosso casamento. Irmãos, muitas são as tentativas de Satanás, o inimigo de Deus e inimigo de nossas almas, em querer nos amedrontar, em querer nos intimidar. Muitas vezes ele vai tentar. Mas os irmãos sabem que essas incansáveis investidas, elas têm como alvo, sabe o quê? Colocar dúvida no nosso coração a respeito do amor de Deus e do poder de Deus. Eu vou te lembrar de uma história dos amigos de Daniel. Os amigos de Daniel, eles passaram por uma prova de uma grande tempestade na vida deles. Eles foram postos à prova que se eles não se ajoelhassem, se não se dobrassem diante de uma imagem do rei da Babilônia, eles seriam jogados, lançados numa fornalha de fogo. Mas a Bíblia diz, amados, que eles, na hora da tempestade, dessa prova tão grande, eles não recuaram. Eles não pensaram em livrar sua própria vida. Eles pensaram em manter a fé. Eles tão somente disseram: nós, se Deus não nos livrar, nós seremos mortos. Mas se Ele quiser, Ele vai nos livrar da fornalha de fogo. E eles foram realmente homens que olharam somente para Deus, buscaram somente em Deus o seu refúgio. E eles foram lançados na fornalha. Isso quer dizer que muitas vezes a prova do nosso casamento, a luta do nosso casamento vai ser inevitável, como a fornalha foi inevitável para eles. Deus não os poupou de serem provados a esses 3 jovens amigos de Daniel. E muitas vezes não nos poupa de ser provados no nosso casamento, deixando que algumas lutas, algumas dificuldades aconteçam no nosso casamento, esperando o quê? Que o marido e que a mulher, juntos, unidos por uma só causa. Qual é a causa? A manutenção do casamento. Eles vão até Deus. Eles vão até Deus e peçam socorro. Vá até Deus e peça refúgio para aquela luta. E que ambos possam encontrar em Deus a solução para o seu problema. É isso que Deus espera. E aqui nessa situação dos amigos de Daniel, nós vemos que eles foram realmente para a fornalha de fogo. E a Bíblia diz que somente as cordas que amarravam braço e pés é que foram queimados. Isso significa o quê? Que isso realmente são as amarras que nós temos. Muitas vezes nós estamos ainda no nosso casamento amarrados à nossa vida de solteiros, preso à nossa vida de solteiro. O homem muitas vezes quer jogar futebol, quer viver com os amigos, quer ir para o barzinho com os amigos, deixando a esposa em casa, e ele ainda está amarrado ainda à sua vida de solteiro. A mulher, por sua vez, porque quer sair com as amigas, quer ir ao shopping, ao cinema, quer deixar o marido e filho em casa. Está amarrado ao passado de quando era solteiro. Isso, o Senhor disse, essas amarras precisam ser queimadas pelo fogo, não é? E sendo queimadas essas amarras do passado, vocês vão viver uma vida como casal, como família, maravilhosa no Senhor. Porque a vida agora não é uma vida individual, mas uma vida a 2. E é interessante que nós temos também a história, né, de José. José, quando foi vendido, irmãos, pelos seus irmãos no Egito, para o Egito, né, ele foi vendido para o Egito como escravo. Ali as lutas vieram para ele de todos os tamanhos, né? Ele foi vendido como escravo, ele foi o melhor escravo. Depois ele foi, a mulher do chefe dele, né, tentou seduzi-lo para um adultério, ele fugiu desse adultério, mas a mulher ainda assim ficou com a capa dele, né, e tentou fazer com que o marido acreditasse que Daniel tinha tocado nela.
José, desculpa, José tinha tocado nela. E ali, quando isso vai ser levado, né, realmente diante do rei, José é levado à prisão, ao cárcere. E no cárcere, eu costumo dizer que José, ele foi o melhor prisioneiro. Ali ele aproveitou para ensinar o que ele sabia, né? Ele sabia ler, ele ensinou aos encarcerados a ler. Irmãos, essas pessoas, tanto Daniel com seus amigos, como José, que foi vendido como escravo, essas pessoas, elas mostraram que não são heróis. Mas sabe o que elas são? Servos de um Deus vivo. É isso que nós precisamos entender no nosso casamento. Nós não somos pessoas individuais no nosso casamento. Nós não temos um casamento qualquer. Nós temos um casamento na presença de Deus. Nós temos um casamento que simboliza o casamento de Cristo e a igreja. E nós precisamos, com isso, levar todos os nossos problemas e as nossas dificuldades, que são para nós as nossas tempestades, levá-las diante de Deus. Porque a Bíblia diz que nós, quando levamos diante de Deus, em petições e orações, a Bíblia diz lá no livro, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, a Bíblia diz que quando nós levamos em oração as nossas dificuldades, o Senhor as ouve. E nós vamos ter paz, paz no nosso casamento. Nós vamos avançar, tendo vitória no nosso casamento. E sabe por que a vitória vem? Porque nós mostramos para o reino espiritual da maldade que o nosso casamento está na mão de um Deus vivo. E que esse Deus vivo, ele vai lutar por nós e ele vai ganhar essa luta. Deus nunca perdeu uma luta. Por isso, eu quero convidar você que está me ouvindo para que você entregue a luta do seu casamento nas mãos de Deus, para que Deus possa lutar a sua luta. E tenha certeza que se você, marido, colocar a luta do seu casamento na mão de Deus, a dificuldade do seu casamento na mão de Deus, você vai ter vitória. E você, mulher? Se você colocar o seu casamento na mão de Deus, com certeza você vai ter vitória. Então, neste vídeo de hoje, eu gostaria de convidar você que me ouviu, para que na tempestade que vier, seja no casamento ou na vida individual, você como casado possa buscar um ao outro, para poder junto buscar a Deus. E certamente, vocês serão vitoriosos. É isso que a Bíblia promete.